Olha, você já ouviu falar em reduflação? Pois é. Reduflação, gente, é a redução de peso, as medidas e unidades em itens da cesta básica. Ou seja, você deve ter notado que alguns produtos reduziram as suas embalagens, encolheram, mas continuam com o mesmo valor. Lembra dos biscoitos, aqueles biscoitos que vinham grandão e tal? Agora você compra um que parece até uma canetinha, né? Pequenininho, você bota na boca, parece que dissolve. Pois é. Aí a pergunta é, isso é legal ou o consumidor está sendo enganado pela indústria? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Assunto importante que nós vamos tocar aqui no nosso Explica Pra Gente, como sempre. Professor Francisco Rosário, o senhor foi fazer a barba, acostumado a 70 barbas feitas com aquela bisnaga já da tradicional, nessa nova agora da reduflação, quando você tentou, na 15ª, acabou. É isso que tem vivido então os consumidores, professor? Estão comprando pelo mesmo preço aqueles produtos, porém com redução de tamanho e a embalagem menor. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que aqui nos assistem. Pois é, Wilson, veja bem, é um fenômeno que não é novo, certo? Só que o que acontecia antes? Antes que eu digo é bem antes mesmo, há uns 20 anos atrás, quando a classe mais baixa, Wilson, começou a consumir produtos de classe média no Brasil por conta da melhoria de bem-estar que a estabilização da moeda via real permitiu essas pessoas a consumirem mais. Então, começaram a consumir iogurte, por exemplo, né? Biscoito. E isso fez com que as empresas, percebendo o potencial de consumo, porque é um consumo totalmente diferente, as pessoas repartiam aqueles grandes potes de iogurte, por exemplo, para mais de uma criança e tal, aí reduziu isso daí para poder dar acesso, né, a um maior número de pessoas. Tanto é que antigamente tinha um conjunto lá de 6 potinhos por R$1. Não sei se vocês lembram. Lembro. Né? Então, esse foi o primeiro motivo e seria, diríamos, por uma causa nobre, não é? Porque você ajustava as embalagens que eram voltadas para a classe que tinha maior poder aquisitivo, a classe média, e ajustou a embalagem para ter mais pessoas, aumentar o mercado, na verdade, e as pessoas consumirem melhor. Bom, agora essa prática está disseminada em vários outros produtos de uso contínuo, não é? Principalmente aquilo que a gente usa com mais frequência e que a gente termina colocando no carrinho do supermercado sem perceber, olhando só o preço, tá certo? E aí é onde vem o problema. Mas, Wilson, você fez uma pergunta interessante. É uma prática legal, sim. Por quê? Porque a informação está no rótulo do produto, né? Nada está escondido, só é olhar o rótulo, fazer as comparações que o consumidor pode se livrar, né? Desviar desses problemas aí que a gente termina pagando a mesma coisa e levando menos para casa. Verdade. Agora, isso exatamente, e o comerciante sabe muito bem disso, né? A gente não tem o hábito, como tem os europeus, de ler, né, os rótulos, enfim, a gente acaba comprando pelo preço, né, e leva para casa achando que está fazendo vantagem e não está. Como no caso do papel higiênico, por exemplo, né? Tinha, sei lá, 10 rolos por R$ 26,50 e outro com 15 rolos por 27 e pouco, com a diferença de R$1 e pouco. Aí o cara vai lá, nem olha, já pega aquele que tem mais rolo de papel higiênico e já leva. Só que ele não viu que na embalagem tem lá dizendo que essa quantidade maior que tinha de papel higiênico, as metragens são bem menores do que o outro que estava com o preço de 26 e pouquinho. E a gente acaba então sendo driblado, digamos assim, se não prestar atenção ao ler os rótulos, né, que acabam trazendo essa informação, né? Que coisa, exatamente, né? Difícil, né? Esse é o cuidado que o consumidor tem que tomar quando for ler e fazer feira. Agora, uma coisa que você falou agora é que as crianças, Wilson, já estão sendo treinadas nas escolas para olhar os rótulos. Então, não é uma prática nossa, da nossa geração,
mas as crianças, a geração que vem, elas vão ser um pouco mais cuidadosas. Tanto na questão nutricional mesmo, né? No que vem com muito sal, muito açúcar, muita gordura. A questão ambiental, né? O que é que pode ser descartado, o que é biodegradável ou não. E também com essa questão da economia do consumidor, né? Da economia doméstica, pública, que afeta muito o bolso, principalmente daqueles que têm menor renda. Perfeito, muito bem. Que essa nova geração nos dê uma lição, porque a gente era de pegar ali a quantidade e botar de acordo com o preço, mas a quantidade vinha satisfatória para a gente poder consumir o produto. Hoje, eu vou comprar às vezes no supermercado uma embalagem de biscoito que eu comprava antes. Quando eu pego, eu já sinto mais leve, menor. E quando você abre o biscoito que bota na boca, gente, ele parece uma tampinha de garrafa, uma moeda de 50 centavos. Não é mais aquele biscoito que você enchia a boca e tinha o sabor total. Que coisa, né? Me permita outra observação. Aí, Wilson, tem também a questão de mercado, de marketing, certo? Antigamente, você comprava um biscoito e dava 3 mordidas e com 2 biscoitos você estava saciado. Exatamente, 3, né? Isso. Alguns mais gulosinhos, comia até ou metade ou o pacote todo. Mas, normalmente, 2, 3, você... Hoje, não. Hoje, o pacote de uma mordida só. O consumo é de uma mordida só. Tanto é que teve um refrigerante famoso que reduziu, inclusive, o tamanho da lata, depois tirou do mercado, que as pessoas não aprovaram essa mudança, mas era aquilo, as pessoas não consumiam o recipiente todo, que era uma lata, e às vezes descartavam. Aí começou a ter menor para levar para a escola, para lanche e tal, mas aí nessa onda saudável também, essa questão de consumir refrigerante em lanche escolar já não ficou bem visto. Aí a empresa retirou do mercado. Mas é isso, também tem a questão do mercado de você consumir de uma vez só os pacotes de biscoito, refrigerantes, etc. Porque, infelizmente, é assim que o mundo anda e a gente é obrigado a acompanhar. Tem que se defender. Né? Se defender como pode. Muito bem, professor. Vamos lá por conta do nosso tempo. Vamos trazer, então, as perguntas que querem fazer aqui para o professor Francisco Rosário. Vamos ver a primeira pergunta, professor. Quem faz é o João Pedro. E ele pergunta, professor Francisco Rosário, essa tática é uma forma de não aumentar os valores? Pois é, João. Também. Né? Isso, como eu falei, não é uma prática recente, é uma prática antiga. E, por incrível que pareça, isso também era percebido quando a gente ia para restaurantes, Wilson. Né? Então, você tinha o mesmo prato, com o mesmo valor, com as porções reduzidas, principalmente das proteínas animais. Proteína animal sempre é mais caro, né? Isso. Então, geralmente, o restaurante tira o seu custo pela proteína animal. Então, ele reduz a proteína animal para manter ali o prato no mesmo preço. Isso está ocorrendo na indústria de alimentos processados e bens de consumo não duráveis, como é o caso do supermercado. Né? Quando a gente vai para o supermercado, são os bens de consumo não duráveis, porque às vezes não dura nem um mês isso, né? Esse verdade. É o problema. Por isso que as pessoas estão tendo que ir para o supermercado várias vezes, porque a feira que você fazia para durar um mês, quando dá 15 dias acaba tudo, você não sabe por quê. Mas é por isso, as embalagens estão pequenininhas, o preço é o mesmo, enfim, que coisa, né? Exato, é para segurar preço também, né? Para a coisa não ficar tão às claras que está acontecendo. Tá difícil viver hoje. Nem sempre, esse aumento de preço, eu quero deixar claro aqui, porque quando a gente fala aumento de preço, a inflação não é sempre inflação, tá certo? É questão de ajuste de margem também da empresa. Entendi. Né? As empresas têm que ter lucro e eles ajustam suas margens e o consumidor que vá ali se equilibrando. Entendi. A gente que se lasque. Muito bem. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje, professor. Deixa eu ver quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário. É o Henrique Santos. Ele pergunta o seguinte, professor, esse fenômeno é uma forma de reduzir a inflação? Pois é, aquilo que eu tinha falado, né? É uma forma não de reduzir, mas eu diria, eu vou forçar uma palavra aqui que alguns vão até achar ruim, é meio que maquiagem mesmo de preço, né? Entendi. Porque você reduz a quantidade e mantém o mesmo preço. No fundo, você está pagando mais caro, né? Também. Pois é. Então, não é uma redução de inflação, né? A inflação vai estar ali quando você reduz a quantidade, porque você está pagando mais por menos. Aliás, está pagando a mesma coisa por menos, né? Exatamente. É para manter a margem de lucro do comerciante e a gente se alimentando menos, com menos quantidade. Com menos. Eu não diria do comerciante, mas da própria indústria. Não, da indústria. O comerciante, né? é só porque você tem uma cadeia e quem tem o poder, quem é grande, Wilson, quem é grande tem o poder de determinar preço. Isso é básico em economia.
Então, a indústria consegue pressionar e agora essas grandes redes de varejo também conseguem pressionar e jogar o preço que eles acham que tem um lucro-alvo, tem uma conta de contabilidade lucro-alvo no fim do ano. Olha, tem que atingir tanto. E aí a gente vai ajustando dentro dos nossos 50 mil itens aí de supermercado. Então isso é estratégia de empresa, não é ilegal, faz parte do mercado. Agora, por outro lado, o consumidor tem, primeira arma, a pesquisa, né? E a segunda arma, o PROCON. Isso. Pois é, que o PROCON nos auxilie nessa luta que não é fácil, né? Muito bem. Obrigado, professor. Professor, vai ter, hoje tem live, tem vídeos? Vídeo, daqui a pouco eu estou colocando um vídeo, né? Falando, inclusive, sobre essa questão de preços, né? De como é que isso que eu falei rapidamente aqui, e vou colocar uma caixa de respostas daqui a pouco, está no ar. Tá, caixa de perguntas e respostas, né? Isso, muito bem. É bom porque, como o tempo aqui é mais curtinho, o professor tem que ser mais sucinto, mas na internet você pode bater um papo com ele muito legal para entender tudo isso, com detalhes, enfim, até para que você se torne um consumidor com mais entendimento e mais consciência para você buscar, então, o melhor para você, para sua família e para o seu bolso, que é o mais importante. Coloca aqui o endereço do professor Francisco Rosário, então, aqui, ó, @ cadê o Instagram? É o Cajuzinho que está aí? Quem é que está aí? @ChicoRosário_. Muito bem, tá aí para você entrar em contato com ele, bater um papo e até trazer assuntos a serem debatidos, como esse que nós debatemos aqui no Explica Pra Gente. Professor, um grande abraço para você, boa semana, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Para todos nós, Wilson. Até mais. Até mais. Boa tarde, sucesso para você, professor Francisco Rosário. Não Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para quem acompanha aqui o Fenômeno. Fica alerta, tá?